Certo? Vamos começar? Então, na live de hoje nós vamos falar sobre doenças infecto-contagiosas aí bacterianas que são superficiais, tá certo? Vamos falar sobre superficiais. A gente falou já infecções bacterianas crônicas, como hanseníase, e hoje nós vamos falar sobre bacterianas superficiais, tá? Vamos falar sobre impetigo, né? Erisipela, celulite, sobre essas coisinhas aí mais comuns, mais simples e que aparecem, e mais difíceis de aparecer, né? Nas provas. Aparece mais, tem questão de hanseníase, mas essas questões são mais difíceis. Inclusive, tive dificuldade para encontrar questão sobre isso, tá? Então, vou falar sobre impetigo, certo? Infecção bacteriana aguda superficial. Impetigo. O que a gente tem que falar sobre isso? Como eu falei para vocês, ela vai ser uma infecção subcutânea superficial, certo? Geralmente vai acontecer aí em crianças, não é isso? E ela acontece, essa infecção pode ser por estáfilo ou estrepto, tá? E aí a gente vai observar algumas coisas. E como acontece maiormente em crianças, geralmente é por causa de má higiene, né? E aí eu tenho formas que são crostosas e formas bolhosas, tá? As formas crostosas podem ser tanto por estáfilo como por estrepto, mas as formas bolhosas é mais por estáfilo. Então, quando forma bolhas, a gente vai pensar mais em Staphylo aureus. E quando é crostosa, pode ser tanto por estáfilo como por estrepto. Certo? Certo. E lembrar também que existem alterações, né, que acontecem como complicação desse impetigo. Por exemplo, eu posso ter uma reação de hipersensibilidade que pode causar uma glomerulonefrite. Lembra que a gente falou sobre as faringites, por exemplo, que causavam glomerulonefrites? Os impetigos também por estrepto piógenes também podem causar as glomerulonefrites. Então, lembrar disso. Qualquer infecção, tanto de garganta como de pele por estrepto piógenes, pode causar glomerulonefrite pós-estreptocócica. E também tem a síndrome de estafilocócica de pele escaldada também, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Então, são duas complicações que podem acontecer a partir do impetigo, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica ou o síndrome estafilocócico de pele escaldada. Tá? Então, essas bactérias, elas podem disseminar, né? Pode dar otite, pode dar sinusite, pode dar amidalite, que são quadros de complicações dessa lesão de pele. E também a gente tem que saber que o diagnóstico dessas alterações, dessas lesões, é muito simples. É um diagnóstico clínico. Então, observar a lesão e fazer o diagnóstico clínico. Lembra, pode ter formas crostosas e bolhosas. Não é isso? Então, o Staphylo aureus, ele vai gerar um paciente aí em bom estado geral. O paciente vai estar em bom estado geral e aí vai produzir esse Staphylo aureus, infectando a pele do paciente, ele vai produzir aí exotoxinas. E essas exotoxinas vão agir contra a desmogleína 1. Lembra que a gente estudou lá em pênfigo, né? Que existiam as desmogleínas, que aí eram desmogleínas de pele e de mucosa. Não é isso? A desmogleína, então, vai gerar uma clivagem de pele. Vai ser igual ao pênfigo foliáceo. Né? Lembra que a desmogleína 1 era que tinha alteração no pênfigo foliáceo? Então, por isso que tinha alterações de pele. A mesma coisa acontece aqui. Uma exotoxina contra essa desmogleína 1, que é a da pele, certo? Vão ser proteínas que vão segurar a pele, aí segurar as células da pele. Certo? Aí vai fazer o quê? Desprendimento cutâneo. Vai ter o desprendimento cutâneo. Lógico que esse desprendimento cutâneo ele não vai ser 90% da pele como era na eritrodérmia, né? Vai ser menor o desprendimento cutâneo, mas aí dependendo da quantidade de desprendimento, vai ter maior alteração do paciente. Porque esse paciente vai ser como um grande queimado, né? Vai ter a proteção da pele vai ser retirada e aí esse paciente ele pode inclusive perder líquido, perder outras coisas também. Certo? Eu vou ter que fazer o diagnóstico diferencial aí com a necrólise epidérmica tóxica, que é desencadeada por fármacos e vai fazer quadros de mau estado geral. Lembra que a gente já estudou isso daí? Farmacodermias, né? A gente estudou isso daí. Então, é uma descamação cutânea que vai fazer aí, no caso do estáfilo, vai ser bom estado geral. No caso das farmacodermias, o paciente apresenta aí alteração do estado geral. O tratamento, então, vai ser com um fármaco para o estáfilo e estrepto, né?
nós podemos usar aí a oxacilina, certo? Oxacilina, que é o fármaco utilizado. Eu também posso usar também a cefalexina, né? Ou oxacilina, que é o mais utilizado, ou a cefalexina, certo? Oxacilina, cefalexina. Beleza? Então, de novo, nós vimos até agora, falamos sobre o impetigo, que dava lesões com crostas e lesões com bolhas, né? Quando era com crosta, podia pensar aí mais, podia ser tanto estáfilo como estrepto. A complicação natural do estáfilo é a síndrome estafilocócica de pele escaldada e a complicação do estrepto vai ser a glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente viu que essa alteração de estafilocócica de pele escaldada não gerava alteração do estado geral. Então o paciente tinha bom estado geral. Certo? E aí a gente viu que o tratamento, o diagnóstico é clínico e o tratamento é com oxacilina ou então cefalexina, né? Ou cefalosporinas aí de primeira geração, qualquer uma delas. Tá certo? Mas a mais utilizada, oxacilina. Certo? Isso é o impetigo. O que é a ectima? Ectima é outra alteração. É uma lesão infecciosa aí já mais profunda, que vai pegar a derme, certo? E vai, depois de um tempo, gerar uma formação aí de crosta, certo? Vai pegar a derme, vai ser mais profunda e vai gerar também crosta. Então a lesão é uma lesão única, ulcerada e geralmente acomete membros inferiores. Quando acomete essa lesão ulcerada, crônica, que vai gerar aí... Crônica não, né? Uma lesão ulcerada em membros inferiores mais profunda, que vai atingir a derme e vai fazer aí com que esse paciente ele tenha essa formação crostosa. Certo? Ela geralmente é feita pelo piógenes, aí o estrepto, né? E vai ser acometido, principalmente os pacientes que são imunocomprometidos. Certo? Você pode colocar na internet, você vai ver. Se colocar ectima, você vai ver uma lesão ulcerada com uma crosta por cima. É como se tivesse a úlcera cicatrizada. Certo? Como é feito por estrepto, ela tem tanto complicação da glomerulonefrite pós-estreptocócica e também pode causar celulite também, como é uma lesão mais profunda. O tratamento aí para essa úlcera, que tem a crosta, formação crostrosa, vai ser o antibiótico para o estrepto. Qual é o antibiótico que a gente usa para estrepto? Qualquer estrepto. É a penicilina. Qualquer penicilina eu posso usar. Então eu posso usar qualquer penicilina. Tá? Posso usar a bezetacil, posso dar a penicilina via oral, posso dar as penicilinas, aminopenicilinas, né? Como a amoxicilina. Não, mas aí o mais simples que você puder utilizar é o mais indicado. Então vamos fazer a distinção sobre impetigo e ectima. Ó, o agente principal do impetigo bolhoso que a gente falou era o Staphylo aureus. Quando era bolhoso, eu pensava em Staphylo aureus. Se ele for crostoso, eu vou pensar tanto no estáfilo como no estrepto. A clínica do bolhoso são as bolhas. A clínica do crostoso são as pústulas e crostas. Certo? Vai acometer principalmente o impetigo a face, né? Acomete principalmente a face, mas pode acometer outras zonas em pacientes, principalmente imunocomprometidos, pode acometer aí várias zonas. Mas o principal, normalmente, na face, principalmente na face. Já o ectima, ele é sim causado por estrepto, a lesão base é uma úlcera, né? E afeta principalmente os membros inferiores. Veja que não parece nada um com o outro, né? E o tratamento de um é a oxacilina, né? Ou a cefalexina, e o tratamento do outro, a penicilina, certo? Da ectima. O tratamento do impetigo é a oxacilina ou a cefalexina, e do tratamento do ectima é penicilina, certo? Então essas são as diferenças. A gente já falou até agora do impetigo e do ectima. Agora vamos falar sobre lesões um pouquinho mais profundas, aí, que já vão atingir aí o tecido celular subcutâneo. Certo? Vamos falar sobre a erisipela e vamos falar sobre a celulite. Lembrando que celulite, que a gente fala na dermatologia, não é a celulite que as pessoas falam no cotidiano, né? Essa celulite que as pessoas falam que dá em mulheres, né, que tem aqueles buraquinhos na pele, é o aumento do edema adiposo. Então essa celulite chama adipose edematosa. O que a gente chama de celulite nas mulheres chama... Na verdade, o nome correto é adipose eritematosa, certo? É isso que acontece. A gente tem um aumento das células adiposas, um edema dessas células adiposas
por isso que faz aquelas lesões características da celulite, o que a gente chama de celulite. Isso não é celulite, tá? O que a gente chama de celulite em mulheres não é a celulite que a gente vai estudar. O que a gente estuda da celulite é essa lesão inflamatória profunda mal delimitada. Isso é a celulite pra gente. A celulite mesmo, né? O que a gente chama de celulite nas mulheres não é celulite, tá? É a adipose edematosa. Não é isso? Então, a erisipela, o que é a erisipela? Qual é a lesão elementar? É muito importante, quando você pensa quando você vê a lesão, você identificar qual é a lesão elementar, tá? No caso da erisipela, é uma placa. O que é uma placa? Uma placa, diferente da pápula, ela é uma lesão mais extensa. Só que a erisipela, ela é bem delimitada. Então eu consigo ver bem delimitado entre pele normal e pele afetada, certo? É uma placa eritematosa. Uma lesão bem delimitada e que pode apresentar aí sintomas também sistêmicos, como uma lesão mais profunda, apresenta aí alterações sistêmicas. Geralmente acomete mais idosos e os pacientes que apresentam diabetes também, né? Certo? Geralmente vai acometer os membros inferiores e também a face. E ela pode complicar, a erisipela, com úlceras. Pode complicar com úlceras. Certo? Vai ser causada pelo piógenes também. E aí a complicação da erisipela é as úlceras, a celulite pode ser uma complicação da erisipela, os abscessos, a fascite necrotizante, certo? E como é por estrépito e é uma lesão mais profunda, ela pode complicar também com endocardite também e com glomerulonefrite. Lembra, toda lesão por estrépito pode complicar com glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas no caso da erisipela também pode complicar com endocardite também. Alterações sistêmicas podem ser a endocardite e a glomerulonefrite. O tratamento, como o agente é o estrépito, o tratamento vai ser simples. Penicilina. Tá? A primeira escolha é a penicilina. No caso da celulite, a celulite ela é mais profunda. Ela vai acometer fáscia, vai acometer músculos, vai acometer tendões. Então, observe que é lá no fundo mesmo. Fáscia, músculo, tendões. Certo? Geralmente é uma complicação aí de feridas operatórias. Então, a ferida, existe uma porta de entrada e vai causar aí a celulite. Certo? Então, nos membros inferiores, quando acomete, pode gerar dor, necrose, ulcerações. Não é isso? E o tratamento aí é antibiótico endovenoso e debridamento das zonas de necrose, certo? Se tiver zonas de necrose, faz debridamento. O tratamento antibiótico. Agora você me pergunta, mas Rafael, qual é o agente mais comum que acomete, que gera celulite? Aí eu digo, depende do tipo de lesão. Então, por exemplo, lesões cirúrgicas, a gente vai pensar no estrépito. Já, por exemplo, em feridas abertas, mais comum o estáfilo. Então, feridas, úlceras, a gente vai pensar no estrépito. Cirurgias, no estrépito e feridas abertas e úlceras, vai pensar no estáfilo aureus. Certo? Mordeduras, por exemplo. Aí, no caso de mordeduras, que pode causar celulite, a gente vai pensar em anaeróbios. Não é isso? E também, se for em diabéticos, existe até agentes mais estranhos ainda, né? Pacientes idosos, diabéticos, como por exemplo uma zigomicose, pode ser causado por uma zigomicose, tá? Certo? Então a gente vai pensar em estáfilo, estrépito principalmente e anaeróbios no caso aí de mordedura de animais, certo? Beleza. O que mais que a gente tem para falar em relação ao tema para vocês? Então vamos diferenciar agora, né? Vamos fazer aí um diagnóstico diferencial aí completo sobre aquilo que a gente viu, né? Principalmente as que são mais profundas, né? Vamos falar, a gente já falou do diagnóstico diferencial entre impetigo e ectima. Agora vamos falar o diagnóstico diferencial. Aí vamos fechar esse diagnóstico entre erisipela, celulite e o eczema também. O eczema também que pode ser um diagnóstico diferencial. Ó, no caso da erisipela, lembra que ele é mais superficial do que a celulite. Vai pegar camadas superficiais da celulite e tem bordes bem delimitados. Certo? Bordes bem delimitados. A dor não é tão intensa no caso da erisipela, né? E a gente tem recorrências frequentes, porque lembra que os pacientes que tinham mais erisipela, os pacientes idosos e diabéticos, não era isso? E aí apresentavam aí mais erisipela. Então, pacientes idosos e diabéticos tinham muita recorrência, certo? Causado mais por estrépito, né? A erisipela.
A celulite, lembra que poderia ser estrepto, estáfilo, haemófilos, né? Zigomicoses poderiam causar em pacientes mais idosos, né? A celulite. Já vai pegar fáscia, músculo, tendão. A dor, então, vai ser mais intensa. Vai ter uma dor mais intensa. E já não vai recorrer tanto, porque tem que ter uma lesão de porta de entrada, por exemplo, uma cirurgia, uma mordedura. Então, não é comum que faça recorrência. Já no caso da erisipela, é um paciente que causa recorrência porque o fator de risco é ele ter diabetes, por exemplo. Então, ele sempre vai recorrer da enfermidade. Certo? Causado por estrepto e estáfilo principalmente. E o eczema é aquela lesão que vai causar o eritema mais a descamação. E ela também é bem delimitada, né? E a dor é ausente aí. O que a gente tem no eczema é prurido, né? No eczema a gente apresenta prurido. A recorrência é frequente e ele é causado, aí, esse eczema, principalmente por insuficiência venosa. Vai ser um dos fatores que pode causar aí o eczema, de causar essa recorrência do eczema. Certo? Então é isso daí que eu tinha para falar para vocês sobre o tema. Vamos fazer algumas questões aqui, certo? Eu tenho aí para vocês preparados 3 questões sobre o tema. Eu vou fazer elas agora com vocês e aí depois a gente fala sobre queloide. Então vamos lá. Pega aí as questões estão disponíveis aí para vocês na bio. Vou colocar aqui já para quem porventura vir me perguntar. Já está escrito aqui. Questões na bio. Baixem. Pronto. Então nós temos aí algumas questões para fazermos, tá? Vamos lá fazer questões? Vamos lá. Segunda-feira de dermatologia. Mais tarde a gente estuda neuro. 2 patologias também muito importantes para a gente estudar em neuro. Tá? Vamos lá. 2019, uma questão de 2019, recente, né? Em crianças, o agente etiológico mais provável da doença aguda multissistêmica, caracterizada por febre, erupção cutânea eritematosa, com consequente descamação de mãos e pés, vômitos, diarreia, mialgias, hiperemia conjuntival, língua avermelhada e hipertensão arterial é uma criança, tem um quadro multissistêmico agudo, que tem febre, erupção cutânea eritematosa com descamação de mãos e pés, vômitos, diarreia, mialgias, hiperemia conjuntival, língua avermelhada e hipertensão arterial. Qual é o mais provável? Letra A, pneumococo. Letra B, Staphylo aureus. Letra C, Klebsiella pneumoniae. Letra D, Streptococcus faecalis. E aí? Letra A, B, C ou letra D? Coloca aí 1 e coloca a resposta. Qual é que você acha? E aí? Letra A, pneumococo. Letra B, Staphylo aureus. Letra C, Klebsiella pneumoniae. E letra D, Streptococcus faecalis. Qual é que você acha que é o correto? E aí? Certo, letra B. Veja, é uma criança que teve alteração
multissistêmica, com febre, erupção cutânea eritematosa, com descamação de mãos e pés, vômitos, diarreia, mialgia. Esse quadro ele já apresenta descompensação, no caso hemodinâmica, né? Por isso que ele tem aí, no caso, essa alteração multissistêmica, né? Já teve aí essa alteração. Vamos ver. Pneumococo seria um agente, principalmente poderia causar meningite, não é verdade? Poderia causar também pneumonia, mas não é um agente que a gente vai pensar em alterações agudas multissistêmicas, né? Com essa descompensação, vômitos, diarreia, mialgias, hiperemia conjuntival, não seria o pneumococo. Lembra que a gente falou, quando eu penso em alterações de pele, eu penso assim, ó, estáfilo e estrepto são os principais, né? Streptopiógenes. Estáfilo e estreptopiógenes. E eles podem gerar aquela lesão, o impetigo, o ectima, a erisipela e a celulite. Só que esses quadros eles podem complicar, certo? Causando choque, causando sepse, né? Dos agentes que são mais comuns, a gente tinha, por exemplo, tinha 3, né? Por exemplo, da celulite, a gente tinha o estáfilo, o estrepto, né? A gente tinha até o haemophilus. O único que aparece aqui, pneumococo, a gente não falou, nem infecções de pele. Klebsiella pneumoniae, tampouco. E Streptococcus faecalis também. Só que a gente podia marcar aqui Staphylo aureus, característico aí dessas infecções de pele que vão causar quadros multissistêmicos, né? Vamos fazer aqui a 2. Certo paciente de 30 anos foi ao pronto-socorro por apresentar infecção de pele que foi diagnosticada como celulite com provável abscesso purulento, sem drenagem externa. Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgo o item a seguir. Abscessos maiores que 2 centímetros não podem ser drenados. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Lembrando que a gente fala das infecções de pele superficiais e também aproveitando aí fazer questões aí que a gente vê alguns dados a mais, né? Para a gente complementar aquilo que a gente estava vendo. Então aqui ele está falando de abscessos. Ele diz que o abscesso maior do que 2 centímetros eles não podem ser drenados. Certo ou errado? Será que o abscesso, o tratamento dele é o quê? É o tratamento medicamentoso ou o tratamento cirúrgico? Depende, né? Quanto maior o abscesso, mais cirúrgico vai ser. E principalmente nos maiores de 2 centímetros. É a indicação para fazer o tratamento cirúrgico do abscesso. Então, a drenagem cirúrgica é o tratamento preconizado. Então, letra B, aqui, 2 está errado, né? Se ele diz que abscesso maior de 2 centímetros não podem ser drenados, ele está dizendo exatamente o contrário. São os que devem ser drenados, letra B. Está errado, 2 está errado. Vou fazer aqui mais uma. Diz assim, ó, da UFMT essa daqui. Homem branco, 40 anos, mestre de obra, hipertenso, diabético, tabagista moderado há 20 anos. Refere início do quadro a 24 horas, com febre alta e calafrios, acompanhados de dor, rubor e edema na perna direita. Evoluiu após 48 horas, sem tratamento, com piora do quadro, com mal-estar geral, aumento da dor, do edema e aparecimento de lesões bolhosas na perna e febre alta contínua. Ao exame físico, algo confuso, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, respiratória de 26, pressão arterial de 110 por 80. Com sinais flogísticos em toda a extensão do membro inferior direito, né? Com bolhas necrohemorrágicas na perna e sinais de síndrome compartimental. Cordão eritematoso e doloroso ao longo da coxa. Escrevi errado aqui. Corrija aí, é coxa. Corrigir aqui para colocar de novo. E membro também aqui, né? Deixa eu corrigir da coxa. Certo. E linfonodos ínguido-femorais dolorosos. Beleza? Letra A, ele pergunta: qual o diagnóstico clínico nas primeiras 24 horas e após as 48 horas subsequentes? Justifique-os. Ele tinha um quadro de febre alta, calafrios, acompanhados de dor, rubor e edema na perna direita, que evoluiu após 48 horas,
sem tratamento com piora do quadro, com mal-estar geral. Ele tinha um quadro de dor, rubor e edema na perna direita. Qual é o diagnóstico provável? Porque depois de 48 horas ele evolui, ó, com piora do quadro, mal-estar geral, aumento da dor, do edema e aparecimento de lesões bolhosas na perna e febre alta contínua. Então, o aparecimento das bolhas é depois de 48 horas. O que a gente vai pensar que aconteceu com esse paciente? E aí? O que foi que aconteceu nas primeiras 24 horas? Esse paciente ele apresentou, ele tem 40 anos, mestre de obra, é hipertenso, diabetes, tabagista, moderado há 20 anos. E ele teve um início de febre alta e calafrios acompanhado de dor, rubor e edema da perna direita. Ele teve um quadro que já começou com febre nas primeiras 24 horas. Depois de 48 horas ele progride aí, ele começa a ter taquicardia, confusão mental, taquipneia, a pressão arterial relativamente aí, né, não está baixa, né? Está um pouco mais baixa, mas... E aí com sinais flogísticos em toda a extensão do membro inferior direito, com bolhas necrohemorrágicas na perna e sinais de síndrome compartimental. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu nas primeiras 24 horas e o que aconteceu depois? Essa é a pergunta da letra A. Sabe o que aconteceu? Esse paciente... ele nas primeiras 24 horas não fala pra gente se tem bordes bem delimitados ou mal delimitados, não é isso? Não falou. Então, ou ele tinha uma erisipela ou uma celulite nas primeiras 24 horas, possivelmente uma celulite, não é isso? Mas era localizado na perna. Então, ou era erisipela ou celulite, provavelmente celulite. Então, qual é o diagnóstico clínico nas primeiras 24 horas? Você coloca aí ou celulite ou erisipela, porque a gente não tem como saber, não é isso? Lembra que a lesão da erisipela é uma placa. A celulite também é uma placa. A diferença é que a erisipela é bem delimitada e a celulite mal delimitada. Você não consegue ver. Para existir essa progressão para um quadro sistêmico, eu creio que o mais provável é que fosse uma celulite. Certo? Já uma celulite, porque o paciente já apresentava um mau estado geral já no começo, né? Febre alta, calafrios e dor, rubor e edema. Eu colocaria celulite localizada. Depois de 48 horas, esse paciente evoluiu o quê? Se eu for fazer, por exemplo, o SOFA, lembra do SOFA e do Quick SOFA? O que era o Quick SOFA? Eu olhava a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Era isso? O paciente ele tem aí, ó, taquicardia, taquipneia, mas não é acima de 30, e pressão arterial aí que é normal, né? E apresenta febre alta, tá? Através desse paciente, um paciente diabético, né, hipertenso, eu poderia dizer que esse paciente aí, ele está evoluindo aí com uma possível sepse, né? Ou até sepse, né? Está evoluindo com uma sepse. O que está acontecendo é isso. Ele teve uma celulite e que evoluiu aí com uma sepse e síndrome compartimental. Não é isso? E aí você diz, e essas bolhas aí necrohemorrágicas? Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de fascite necrosante. E o nível de consciência também. A gente chama isso de fascite necrosante. Então o paciente, ele estava com um quadro de celulite, evolui para uma sepse, e aí como é que a gente diagnostica? Para saber se é choque séptico ou não, né? Porque eu poderia dizer, é choque séptico. Aí depende. Esse paciente, para eu dizer que tem choque séptico, ele teria que ter hipotensão. Não é o caso do paciente, né? Então ele está evoluindo aí para uma sepse. Celulite evolui para uma sepse e fascite necrosante, né? Que são essas bolhas necrohemorrágicas. Certo? E o síndrome compartimental. Aí ele diz assim, letra A, então, nas primeiras 24 horas, celulite ou erisipela, localizado, né? Depois de 48 horas, ele evolui para sepse e síndrome compartimental e fascite necrosante. Certo? Né? Por causa do quadro. Você pode justificar aí com o quadro. Certo? Confusão mental, taquicardia, né? Não tem choque séptico. Pode ter, então, aí
é um quadro de Sears, né? Quadro de Sears. A sepse, o antigo conceito que a gente tinha, né? Pronto, então é isso, ele evolui com a sepse. E agora ele quer saber aí, letra B, qual a conduta terapêutica indicada? O que é que você vai fazer com esse paciente? Coloque aí o que é que você faria com o paciente. Qual seria a sua conduta? A gente tem paciente que tem inicialmente a celulite, depois ele evolui com sepse. Então qual vai ser o nosso tratamento para esse paciente aí de 40 anos que é hipertenso, diabético e tabagista moderado há 20 anos? Qual é a nossa conduta aí? Primeiro ponto, a gente tem que internar esse paciente na UTI, certo? Vou internar o paciente na UTI, né? Não pode ser um paciente tratado de qualquer forma, porque ele tem aí uma alteração do nível da consciência, tem aí uma taquicardia, possivelmente pode evoluir com o choque, né? Então a gente, internação em UTI. O que eu vou fazer com esse paciente também aí? Como ele tem sepse, né, inflamação sistêmica, o que eu vou fazer? Vou fazer hemocultura e também tenho que observar se esse paciente ele tem aí alteração do lactato, não é isso? Também vou observar lactato, vou ficar medindo essa pressão arterial desse paciente, porque ele pode ter um rebaixamento da pressão arterial, né? Vou fazer reposição volêmica do paciente, não é isso? Vou fazer antibiótico-terapia de amplo espectro. E vou fazer também o desbridamento dessas lesões aí necróticas hemorrágicas. Né? Desbridamento. Também tem que fazer, já que tem síndrome compartimental, eu tenho que fazer a descompressão cirúrgica aí dessa síndrome compartimental. Outra coisa que eu tenho que fazer também. Né? Então qual é a conduta? Internação em UTI, antibiótico-terapia de amplo espectro, reposição volêmica, desbridamento das zonas de necrose, a descompressão, hemoculturas, certo? Medição do lactato, medição contínua da pressão arterial, tudo isso que a gente vai fazer com esse paciente. Certo? Pronto. Essa é a resposta para esse daí. Beleza? Pronto. Quero falar um pouquinho para vocês agora de uma questão elementar, né? Uma lesão aí que pode acontecer em determinados pacientes, que é o queloide. E só isso que falta de coisas básicas assim sobre dermatologia para a gente ver. Depois disso, a gente vai ver cânceres de pele e aí a gente termina aí os nossos temas de dermatologia. Certo? Certo. Então, vamos falar sobre queloide. O que a gente tem que falar sobre queloide? Então, a gente sabe que a nossa cicatrização normal da pele, ela tem fases, não é isso? E ela acontece uma cerca de processos aí que vai fazer com que esse paciente ele tenha uma boa ou uma má cicatrização. Certo? Melhor ou pior cicatrização. Só que algumas pessoas, elas têm a tendência de ter cicatrizes hipertróficas ou então queloides, que são coisas diferentes. Tá? E a gente vai falar sobre a diferença dos dois. Então, algumas pessoas, elas têm uma produção exacerbada dessa cicatriz, gerando aí cicatrizes hipertróficas ou queloides. Certo? E aí, Rafael, então, o porquê que isso acontece? Porque a pessoa tem alguma predisposição genética, alteração de algum fator, que vai fazer com que exista aí esse aumento do tecido cicatricial. Né? É isso que vai acontecer. Agora, qual é a diferença, então, da cicatriz hipertrófica e do queloide? Vamos ver. Primeiro ponto é a gente diferenciar. O que é cicatriz hipertrófica e o que é queloide? Que pode acontecer de aparecer em alguma questão e aí para você diferenciar os dois. No caso do queloide, o queloide ele não é bem delimitado como é o caso da cicatriz hipertrófica. O queloide ele passa dos bordes da cicatriz. Então ele cicatriza passando dos bordes. Já que cicatriz hipertrófica não, ela é delimitada, ela não passa dos bordes. Tá? O queloide, geralmente quem tem queloide tem um problema muito sério. Porque qualquer lesão em qualquer local vai fazer um novo queloide. Tá? E o queloide ele recidiva. Você tirando pedaços do queloide, por exemplo, ele continua crescendo. Ele não se delimita pelos bordes da lesão. Certo? Então ele tem um crescimento lento, de meses, né? Mas tem uma proliferação contínua. O queloide tem proliferação contínua. Qualquer lesão, qualquer cirurgia, qualquer corte vai gerar aí essa proliferação. Certo?
Geralmente o queloide vai acontecer em áreas de baixa mobilidade. Então, por exemplo, pode acontecer no tronco, pode acontecer na orelha, por exemplo, no nariz, zonas de baixa mobilidade, né? E o queloide tratamento é complicado, tá? Geralmente são tratamentos que não têm eficácia, né? Quanto menos você fizer no queloide, é o melhor. Já a cicatriz hipertrófica, ela vai ter um crescimento mais rápido, certo? O queloide cresce em meses, a cicatriz hipertrófica vai crescer em dias. A proliferação da cicatriz hipertrófica ela é delimitada, ela é limitada, ela não cresce continuamente. Ela cresce até um certo ponto. Ela vai respeitar os limites da cicatriz, né? Geralmente vai acontecer lá nos membros, são zonas de maior mobilidade, certo? E elas vão regredir com o tratamento, diferente do queloide que não regride com o tratamento. Beleza, quais são os fatores de risco para apresentar aí o queloide, tá? Nós temos fatores genéticos, por exemplo. Quanto mais pigmentada é a pele, maior a chance de ter queloide, tá? Então, mais pigmentada, maior a chance. Fatores bioquímicos também, né? Algumas pessoas elas apresentam alterações bioquímicas que fazem alteração da qualidade da pele e aí gera maior possibilidade de ter queloide. O queloide também é uma lesão associada com a imunidade também. Então, pessoas que têm deficiência imunológica podem apresentar aí alteração da cicatrização. Também tem alteração da nutrição, pode gerar os queloides também. Então, por exemplo, pacientes desnutridos, né, tem uma pior cicatrização. E aí, cirurgias, infecções, né? Tudo isso vai gerar o aumento aí da chance de apresentar queloide. Mas lembra que o paciente é geneticamente predisposto, geralmente são pacientes que têm a pele mais escura, né? E que têm alterações bioquímicas da pele associadas. Geralmente é isso daí, tá? Qual é o tratamento então aí nesse paciente que tem o queloide? Essa lesão que é mal delimitada, uma cicatriz que vai progredindo de tamanho sem respeitar os limites dos bordes da cicatriz. O tratamento é isso que a gente falou. Eu posso fazer cirurgia para redução do volume do queloide, mas lembra que ele, apesar de ter um crescimento lento, ele vai continuar crescendo. Então, quanto menos, mais, né? Retirar, fazer o mínimo possível. E também tem métodos aí farmacológicos que a gente pode utilizar. Por exemplo, o uso de corticoides tópicos, né? O uso de injeções de alguns fármacos, como por exemplo a triancinolona, até a própria radioterapia também pode ser utilizada aí nos queloides, mas todas elas têm baixa efetividade. Esse queloide ele vai continuar crescendo, tá? Para a gente complementar um pouquinho do que a gente está falando, a gente vai fazer duas questões aqui que falam sobre queloide. Foi as que eu encontrei para falar sobre queloide, e elas vão falar sobre algumas coisas aí importantes, certo? Vamos ver aí. Vamos ver as perguntas, tá? Pergunta 4, aí sobre queloide. Vamos ver o que é que diz a pergunta 4. Diz assim: o desenvolvimento de queloide é mais comum quando o procedimento cirúrgico foi realizado na região. Ele quer saber a região que você vai fazer a cirurgia e geralmente vai ser mais provável de você desenvolver um queloide. Aí diz na região pré-external, a letra A, diz assim, letra B, femoral, letra C, plantar ou letra D, genital. Qual é a região aí que vocês acham que vai ser mais frequente? Letra A, B, C ou letra D? Região pré-external, região femoral, região plantar ou região genital? Qual é que é mais comum de acontecer? E aí, letra A, B, C ou letra D? Qual seria a região mais comum? A questão 2018, perguntando isso daí. A gente falou que nos membros não é comum, né? Porque são zonas de maior mobilidade. Então, femoral, plantar, não é tão comum de acontecer. Mas, geralmente, regiões plantares e genitais são menos comuns ainda. Ainda é mais comum acontecer na região femoral do que na região plantar
e genital. Onde foi que eu falei que acontecia mais? Em regiões que têm menor mobilidade. Por exemplo, a região external, os ombros, né? Ou o tronco como um todo. Então, a resposta correta é a letra A, pré-external. Região pré-external vai ser dessas daqui, vai ser a mais comum que aconteça queloide. E a próxima é 5. Com relação aos queloides, é correto afirmar que, letra A, são mais prevalentes em pacientes de pele escura. Letra B, são mais comuns nos membros inferiores e nos superiores. Letra C, ocorrem com mais frequência em brancos caucasianos do que em hispânicos. Letra D, podem ser evitados com técnica cirúrgica adequada. Qual é a resposta das 5? Letra A, B, C ou letra D? Questão fácil, né? Essas questões realmente são fáceis. Tem muita dificuldade. O que pode dificultar mais é essa diferenciação. Tá? Qual é a correta? Letra A, B, C ou letra D? E aí? 5, letra A, B, C ou letra D? Coloca assim, 5 e coloca a resposta. E aí? Ó, vou de baixo para cima. Podem ser evitados por técnica cirúrgica adequada? Não, lembra? Tratamento cirúrgico ele não vai evitar os queloides. Ele pode diminuir, né, o tamanho desses queloides aí, mas não é o mais efetivo, né? Não é muito efetivo. Mas é o tratamento que existe, certo? Então, letra D está errada. Letra C, ocorrem com mais frequência em brancos caucasianos do que em hispânicos? Não tem essa diferença não. Geralmente acontece mais em pessoas de pele escura. Letra B, são mais comuns em membros inferiores do que nos superiores? Não. Nos membros não é comum, mais comum é no tronco, né? Zonas de baixa mobilidade. E letra A, são mais prevalentes em pacientes com pele escura? Letra A é o correto. Resposta letra A. Muito fácil, muito tranquilo. Dermatologia é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, é isso aí. Não tenho mais nada para dizer para vocês. Infelizmente, eu gostaria de ter mais questões para a gente fazer, mas foi isso que eu adquiri, que eu tenho, né? As questões que eu tinha essas daí. Não consegui questão de revalida sobre o tema. Tá certo? Beleza. Isso aí. Então, muito obrigado por ter assistido a live aqui com vocês, todo mundo junto. Gosto muito aqui da presença de vocês. Vai estar disponível já agora, já vou colocar agora no YouTube, até a live de 17 horas, quando a gente vai ver neuro, tá? Espero vocês. Tchauzinho e bom dia para todo mundo, um bom dia de estudos. Vamos lá, segunda-feira a gente consegue ganhar dela. Vamos lá. Tchauzinho. Para você que está no YouTube, meu querido, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, de mandar para outras pessoas, né, compartilhando, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tudo isso faz com que o vídeo seja transmitido para mais pessoas, tá? Então se você puder fazer isso, eu agradeço muito, porque vai ajudar em mais pessoas a adquirirem o conhecimento que não tem ou que tem já, ajudar a elas a revisar, tá certo? Tchauzinho para você, um bom estudo e uma boa semana.